Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Este é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debate. E eu sou Marcelo Sanches, eu vou entrevistar hoje esta figura fantástica aqui de Piracicaba, protetora dos animais de Piracicaba, Alessandra Bellucci, que está no seu primeiro mandato. Teve 1.459 votos, é isso, Alessandra? Eu nem lembrava mais esse número, hein? Ó, nem lembrava 1.459, mais. fui pesquisar, 1.459. Vamos voltar para uma votação expressiva, é legal isso. Eu não esperava tudo isso, viu? Prazer ter você aqui hoje. Prazer, bater boa um tarde papo a com a todos que gente. estão acompanhando a gente aqui. Na verdade, quando eu me candidatei, eu não esperava nem ser eleita, né? Foi para mim uma grande surpresa. Surpresa grata. Surpresa innecessária. Hoje, estando na política, eu vejo a importância de ter realmente alguém lá no legislado na Câmara dos Vereadores legislando em prol de uma causa que precisa de tantas melhorias e estava tão esquecida aqui na nossa cidade. Então hoje, por mais que eu fui resistente, viu? Eu fui convidada várias vezes para ser candidata e eu falava sempre que não, que não. E eu me arrependo hoje, porque se a gente tivesse começado lá atrás, né? Tipo, há 3 outras campanhas, a gente tava evoluindo melhor, tava evoluindo mais. Mas nunca é tarde. Não, nunca é tarde. A gente tá começando. Isso que importa agora, né? Começar a ir aplicar essas políticas públicas pra gente melhorar aí o que a nossa cidade pode oferecer, né? Que isso. Evaldo Vicente, proprietário. Tudo bem, Evaldo? Tudo Prazer bem, ter você aqui tarde. novamente com a gente, conversando. Evaldo, que é proprietário da Tribuna Piracicabana, vai nos acompanhar nessa entrevista maravilhosa aqui. E Edirley Rodrigues, também jornalista, radialista. Obrigado mais uma vez pela presença, Edirley. Eu que agradeço. Maravilha. É um prazer estar sempre aqui. É bom. É bom. A gente atualiza, aprende. Bater esse papo aqui e gostoso. tentar atualizar tudo que está acontecendo, né? E agora eu fiquei nervosa aqui com essa bancada de gente Não, tranquilo, da nata Alessandra. aqui do jornalismo. Imagina. Alessandra, recentemente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Recentemente parece que você teve uma visita com o Alex Madureira no zoológico para definir alguns investimentos que poderiam ser feitos lá para a melhoria das condições dos animais lá do zoológico e do zoológico em si. Como é que tá isso? Tem alguma previsão? Já tem alguma notícia boa para passar para a gente? Como é que tá? Tá, o zoológico ele precisa de uma reestruturação geral, né, em todos os recintos. Eu falo que visando sempre o bem-estar animal, né? E para isso precisa de um projeto, né? Então a prefeitura já liberou no orçamento um projetista, que é um biólogo especializado em a parte de parques ecológicos, né? Eu nem falo de zooparque ecológico, para fazer toda essa reestruturação, né? O primeiro passo, ele já está sendo dado, que é a transferência dos animais exóticos para um santuário. Então, a gente já transferiu o urso de óculos, que foi um acontecimento aí na nossa cidade, para o Santuário Rancho dos Gnomos, que estava numa situação não favorável aqui para ele. Tinha um avestruz também, que era um animal exótico, então ele foi para um outro santuário. E agora, recentemente, foi assinada a transferência dos tigres que estão no zoológico aqui desde 2019, e também vão para um santuário. Isso faz parte dessa reestruturação. Então, essa visão da causa animal, de que o zoo ele tem que ser um parque ecológico, visando o bem-estar, e apenas tendo lá hospedados animais que não podem voltar para a natureza e não para entretenimento, faz parte de toda dessa projeção aí que o Alex foi acompanhar comigo, né? E que a prefeitura vai fazer. Né? Não é uma coisa rápida, é uma coisa demorada. Eu não sei se a gente consegue fazer aqui ainda nessa gestão, mas o primeiro passo foi dado. Né? Então já está sendo feito todo um trabalho lá para que seja captado a necessidade de reestruturação e os exóticos sendo transferidos, que para mim, como protetora, como ativista da causa animal, é uma vitória fenomenal. Eu brinquei e falei assim, se no meu mandato eu não conseguir fazer mais nada... É mentira, tá? Eu já consegui colocar os animais exóticos que não eram para estar em zoos, num santuário. Né? São procriações de cativeiro, não voltam para a natureza, não existe uma projeção de preservação de espécie. Eles estavam ali só para entretenimento. Isso não tem que existir mais. Nós estamos em 2022. Foge do contexto total, né? Não. Foge do contexto. O zoológico é arcaico, né? Se você for falar de zoológico, ele é da época dos egípcios. Então, os egípcios traziam animais de todas as regiões, de todos os países, para mostrar poder e, com isso, mostrar para as pessoas que eles eram poderosos e podiam ter os animais aí de outras espécies não nativas deles.
Quanto mais Mas a raro, gente tá quanto falando. mais raro era melhor, né? E aí a gente vai projetar isso agora? Não, isso tem que mudar. Tem que mudar. E aí a gente já começou com essas transferências aí aplaudidas pela população, porque quem conhece esse santuário que cuida dos animais exóticos sabe o trabalho sério e a vida que eles vão Onde ter. fica esse do Gnomos que você Fica em me Joanópolis. Joanópolis. E eles têm muitos animais exóticos vindos de circo, de zoológicos que estão entendendo essa prática aí do não à exibição de animais, Uhum. né? Os circos que hoje já não tem mais animais, graças Sim. a Deus. E esses animais iam muitos ficaram abandonados nas estradas, né? E o Rancho dos Gnomos fazia todo esse recolhimento. É uma ONG sem fins lucrativos, vive de doação. E o primeiro animal que chegou lá daqui de Pira foi o urso, num recinto de quase 3.000 metros quadrados, com cascata, com um ambiente que propicia ele. E aqui ele ficava em quantos metros? Esse urso aqui foi um grande problema, né? Quem acompanhou, as pessoas que acompanharam, ele foi para um recinto de 300 metros quadrados, pequeno para o tamanho dele. Ele destruiu esse recinto, daí ele foi para um setor de isolamento. Nossa. E eu acredito que esse setor de isolamento tinha 60 metros quadrados. Então, condições sair cruéis. de 60 para 3.000. Ele é outro animal hoje. Beleza. Hoje ele brinca, ele nada, ele joga bola dentro do recinto, ele tá feliz. Sem legal. contar que ele é da Cordilheira dos Andes, aqui é muito quente para ele, e lá em Joanópolis é uma serra, é muito fresco. Mais fresco, né? Então, assim, respeito, né, a Sim. vida animal. Ele já foi procriado em cativeiro, uma procriação ilegal, que não era para acontecer, porque você só reproduz um exótico se você tem aí um projeto para conservar a espécie e devolver eles para a natureza. Então, foi uma procriação ilegal, que veio lá do zoológico de Sorocaba. Então, ele veio para nós e foi colocado nessas condições aí cruéis. E hoje a gente dorme feliz pensar que também os tigres vão para lá. E aí vem a segunda parte, que é a reestruturação do zoo, para que as pessoas entendam a necessidade de um zoo que vai ser transformado num parque ecológico, que é manter os animais que não podem voltar para a natureza, atropelados, Aí sequelados. Sim, aí sim. Cuidar Então, deles. E esse é o papel hoje, no ano que a gente vive, dos zoológicos. E a gente queria muito que o país todo, né, o Brasil todo, entendesse essa educação que as pessoas precisam ter. Animal não é diversão, não é entretenimento, né? É, bem perfeito. isso. E vai surgir alguma emenda do Alex nesse Já papo surgiu, dele? hein? É? Já surgiu. Olha Aí, o comprometimento aqui, hein, Alex? Olha lá, hein? Já surgiu e a gente precisa de mais. A gente precisa de mais ajuda, de mais deputados. Porque o zoo daqui é grande, são mais de 100 recintos que precisam ser revitalizados. E toda ajuda é bem-vinda, né? E eu acho que todo deputado deveria sentir orgulho de patrocinar e ajudar, através de emenda, essa reestruturação. Que é tão bom falar de meio ambiente, né? Na atual conjuntura. Sem dúvida. Então, os deputados que estão ouvindo aí, ó, a gente está precisando de emendas para o zoo. Recado dado. Recado Sim. dado. Ó, fiquem atentos aí, senhores deputados. Alessandra, você foi no bom sentido, batalhadora, voluntária, defesa da causa animal. Hoje você tem um mandato. Né? Sim. E como é que você avalia a participação do poder público? Você está contente com aquilo? Com o apoio que você recebe, por exemplo, da prefeitura municipal? É aquilo que você imaginava quando você não era vereadora, quando você não participava da política? Sua opinião hoje sobre a participação do poder público, da administração municipal em defesa da causa animal? Olha, eu vi uma coisa hoje, que a causa animal, ela só muda, não vamos falar de geral, tá? De todos os municípios aí, quando se tem vontade política, né? Quando se um prefeito, os secretários, eles querem fazer. Aí você começa a transformar a realidade no que ela precisa. Tem que querer fazer, primeira coisa. Outra coisa, partir de onde? De onde vêm as iniciativas dos projetos de mudança? Essa parte eu falo que é muito bom ter um vereador com a experiência que eu tive, porque além de protetora, eu sempre fui muito xereta, e eu fui conhecer muitos municípios que estavam muito à frente de Piracicaba. Município menor que a gente, com uma receita muito menor, mas que a causa animal já estava onde ela precisava estar aqui. Então, quando eu cheguei na política,
eu notei que eu precisava participar de tudo isso com a minha experiência, de tudo que eu trouxe de outros municípios. Fui estudar muito mais depois disso. Mas eu consegui convencer o poder público da necessidade e do quanto não é difícil fazer. Porque não é difícil fazer. Basta ter vontade. E eu consegui trazer eles para a causa animal. O que eu sou insatisfeita, e muito insatisfeita, com a demora. A gente estava falando aqui agora há pouco. Uma licitação hoje são 150 dias. Um projeto para você sair do papel é demorado. Nós que mexemos com vidas, porque a causa animal é vida, a gente tem pressa. E a gente está acostumado a resolver um problema, pôr a mão na massa e resolver. O poder público não é assim. Então, para você comprar um lote de vacina, para você fazer uma campanha, tudo passa por licitação, é tudo muito demorado. E isso é um problema da máquina pública. Eu não estou falando do sistema público Piracicaba, eu estou falando do Brasil. Então, a máquina pública, ela é muito demorada. Tudo para acontecer é muito demorado. Isso me entristece. E isso, no começo, vou falar bem a verdade, me tirou o tesão um pouco da coisa. Eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não vou ser política, eu não quero ser política. Porque eu queria que as coisas acontecessem. Eu comecei a entender que o problema não era Piracicaba, né? Que o problema é Brasil, é máquina pública. Mas o que eu falo hoje dos nossos governantes é que sim, existe uma grande abertura e uma grande vontade de fazer. Então, muitas coisas estão acontecendo porque existe vontade. E todas as cidades podiam ser assim. Basta ter vontade. Né? E essa luta, essa minha participação com experiência, com projetos. Quando você traz uma coisa que está dando certo, você copia. Vamos copiar. Ó, eles já viram que deu certo, a gente vai fazer igual. Isso é meio caminho andado. Também acho que meio caminho andado. De você se basear em cima de alguém que fez um projeto e Agora, deu certo, a possibilidade de dar certo é muito grande. Uma coisa que não tem, na minha opinião, parece que não tem remédio, não tem conserto, é licitação. Né? Veja o que está acontecendo com o transporte público. E assim é tudo, não é o transporte público, é tudo. Não, mas eu digo, se eu estou citando, Sim. que desde que o Luciano assumiu a prefeitura de Piracicaba, ele está nessa luta e não consegue resolver. Não consegue. Pensávamos que agora tinha resolvido, né? Mas houve o recurso e outra vez Piracicaba não tem ainda o transporte público definido, vamos assim considerar. Ele precisa se resolver essa questão. Porque tudo que se passa por licitação, chega lá no final, ela não emplacou, vai faltar o remédio, vai faltar a merenda, vai faltar... Isso tem que ser resolvido. É a burocracia, viu, Sandra? O Evaldo está aqui com toda a experiência dele, o Marcelo, vontade política, tudo. Resume-se em vontade política. Se você quiser, acontece. Se você não quiser, não acontece. Você esquece, você engaveta. E né? A gente sofre. E esse é o problema, né? Eu falo, tem muitos projetos lá que estão engavetados, que por isso que essa demora. E isso é um problema da máquina pública. É um problema da máquina pública. É um problema dos setores que precisa ser resolvido. Quem está sofrendo somos todos nós, né? E aí, pontos negativos para a atual gestão, pontos negativos, porque a população geralmente, ela não sabe o que nós... Tem gente que não sabe o que está acontecendo. Quando você fala, a licitação demora 150 dias, a população não entende, às vezes, não quer nem saber, ela quer que seja resolvido o problema. Ela quer o ônibus, ela quer a merenda, ela quer que as coisas sejam resolvidas. Então, eu falo que esse problema da máquina pública, ele é muito grave. E isso está em todos os setores. Quando a gente fez a reestruturação aí, junto com o Poder Público do Centro de Controle de Zoonose, que criou o Departamento de Bem-Estar Animal, teve uma resistência muito grande, inclusive dos próprios funcionários. E não queriam as mudanças, não queriam as melhorias, eles queriam que as coisas continuassem do jeito que elas eram. Um arroz com feijão. Então foi muito difícil. Era comodismo ou desatualizados? Era um conjunto de tudo, tá? Era um conjunto de tudo. Então, para a gente criar essa política, gente, a gente evoluiu, a gente cresceu. Piracicaba pode ser melhor. Vamos junto, vem com a gente. Foi muito difícil. Ainda é muita resistência. Mas eu acho, viu, Alessandra, Evaldo, Marcelo, eu acho que além da... Falou-se em causa animal... Além da vontade política, tem a cultura. Né? O cidadão entender o que é o animal, o valor do animal, o que representa o animal. Né?
Tem gente que tem, como você disse, um certo momento aí, tem gente que tem o cão e o gato na casa por divertimento, né? Não é. Eles são companhias, eles participam Hoje, eles estão integrados na sociedade, ou estão integrados na família, né? E a partir do momento que você levar isso a sério, certo? Evolui. Hoje, falando em causa animal, se a gente falar em política pública, né, a gente precisa do desengessamento do sistema, né, porque a gente precisa que todo mundo participe de tudo isso, né, desde do funcionário que está dentro do prédio da prefeitura, do setor de compras, que não pode engavetar alguma coisa que tem mais emergência, até o que está limpando a baia do animal que foi resgatado de maus tratos. Essas pessoas todas têm que ter essa visão. Essa é uma visão nova. Uma visão de Piracicaba, assim, estamos à frente na causa animal, nós precisamos mudar. Não é mais aquela política arcaica. Não, nós temos que mudar. Junto com isso, a questão da educação, do ser humano, do dono do cachorro, do tutor, do responsável. Porque por mais que a gente fale, o animal é tutoriado, ele é responsabilidade do Estado, certo? Ok, tudo bem. Mas ele tem um tutor. E os maiores problemas que a gente vê hoje na causa animal, de abandono, maus tratos, é dentro da própria casa. Não é o animal de rua. Que você cuida, um alimento. É o animal que está no fundo dos quintais. É o abandono mesmo, né? Dentro de casa. Isso é falta de educação. Falta de conscientização. E é uma luta que a gente está batendo maciço agora, indo para a escola, fazer educação. Departamento de Bem-Estar novo, criado hoje na nossa prefeitura, fazendo aí um trabalho fantástico lá com os animais, levando a população lá dentro, levando ambulatório móvel para as ruas, falando de castração, batendo de porta em porta. A gente vai levar décadas para começar a ver o resultado. Porque nós estamos há décadas sem fazer nada. Mas se não começar, não vai chegar nunca, né? E tá certo de começar isso. E assim, quando eu comecei, eu fiquei desanimada, eu queria largar tudo. Agora eu quero mais, eu quero que as coisas deem certo. Eu vou lutar para entregar Agora tudo. você achou o caminho e pegou gosto. Peguei o gosto que eu já tinha, só que eu quero que esse amor que eu tenho pelos animais, a gente consiga alcançar todos os animais. Aquele que estava mais longe. E a gente só consegue isso com políticas públicas, né? Sozinho ninguém faz nada. Não, com certeza. Evaldo quer perguntar? Tá, vamos falar de 2026, eu acho que é melhor. Estamos quase chegando lá já? Falar em política. Causa animal é uma causa geral. Isso leva a senhora a pensar numa reeleição em 2024 ou 2026 para a Assembleia ou Câmara Federal? É uma pergunta de quem gosta de ver a sombra da política no futuro. Projeções, né? Projeções políticas, né, Evaldo? A gente conversa muito isso no gabinete, né? E eu falo que eu queria, até o final do ano que vem, entregar tudo o que eu me propus e me comprometi com a população. Né? Quando eu me candidatei, eu fiz um apanhado do que Piracicaba precisava. Certo. E eu me comprometi com as pessoas, que eu falei, eu vou lutar para a gente ter tudo isso aqui. E tinha lá muitas coisas. Eu tenho hoje lá eu fiz um folder, eu não fiz campanha, não fiz nada, não gastei nada, mas eu fiz um folder que foi um presente que eu ganhei de uma amiga que é juíza, e lá estava tudo. Tá faltando pouca coisa para eu conseguir entregar, né? Uma próxima campanha, quando eu falo para as pessoas, eu não quero mais essa vida para mim de político, não quero. A gente não tem vida, são 24 horas que você quer resolver os problemas de todo mundo e você quer que a prefeitura faça e vamos. A prefeitura não está conseguindo fazer, vamos lá, eu vou ajudar, eu vou junto, vamos fazer. É uma vida bem difícil. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho uma mãe que eu preciso, eu tenho 50 cachorros. Então, assim, eu tenho uma estrutura de vida complexa, né? Mas quando a gente fala de, vou sair, não vou me candidatar de novo, eu penso hoje, porque falam muito isso para mim, mas você tem que continuar esse trabalho. Você tem que fazer ele gerar os frutos. Você está plantando. Quem vai colher? Eu tenho que colher junto. Então a reeleição é um projeto. Uma está projeção na agenda, aí. Está na agenda. Eu acho que sim. Eu falo que é a continuidade de tudo que a gente está plantando aqui. Em nível estadual, para deputado? Eu já recebi também. tantos convites para isso, mas eu não penso nisso agora. Sabe por quê? Por quê?
Porque a cidade precisa da gente aqui agora. A cidade precisa de mim. Eu preciso que Piracicaba... Eu não me propus a mudar aqui a nossa realidade. Preciso terminar. Depois eu pensar... Lá, eu quero levar... Se amanhã eu falar, eu vou para um outro âmbito, eu quero que Piracicaba seja a referência. Ó, eu fiz, deu certo. Eu preciso plantar isso agora no estado. Então, eu preciso primeiro saber que o plantio que eu fiz vai dar o resultado para eu plantar por aí afora, né? Isso também quer dizer que a senhora, como vereadora, está na base da administração do prefeito. Tá. Então, Atualmente. o meu partido não é da Então, base do o prefeito, partido não. não é da base. Não, eu sou do Estão Republicanos, né? né? Mas isso aí eu sempre preguei muito isso. Quando a gente falava, você não é da base do prefeito. Eu sou da base da causa animal. A causa animal não tem partido, tá? Então, eu me lembro na época que tinha aí o segundo turno, né? Barjas e Luciano. E eu lembro que os dois me chamaram, o Barjas era da minha base. Eu falei assim, eu vou ajudar o prefeito que entrar. E falei isso pro Luciano. Falei, se você entrar, se você me ouvir, se você entender o que Piracicaba precisa, e não é difícil, você vai despontar como uma cidade boa na causa animal. E é o que está acontecendo. Você pegar todos os posts da prefeitura, são posts que não tem reclamação. Causa animal. Não tem gente falando mal. A gente teve um problema aí, eu vou citar, que é bom a gente falar, o prefeito não quis a vinda do hospital veterinário, e eu me sinto muito à vontade para falar disso. Por mais que gerou muita polêmica, eu fui muito atacada, porque as pessoas esperavam que eu fosse lá e desse uma vassourada no Luciano. Ou que eu pegasse uma banda e fosse na porta da casa dele e falar, eu quero o hospital. Eu falei, não vou fazer isso. O prefeito tem autonomia, ele não quer o hospital, ele tem o direito, ele conversou com a gente. E a gente teve aí uma conversa pedindo uma moeda de troca. O hospital vai fazer isso, isso, isso. Se você não quer o hospital... Para mim foi por questões políticas e outras mais, porque a gente visitou muito hospital público e foi muito triste ver o que um hospital público estava vivendo ali nessas cidades, filas, enfim, várias coisas ruins. Eu pedi uma moeda de troca, essa moeda de troca está prestes a acontecer, que só não aconteceu por causa da demora do sistema público, que é o atendimento gratuito para as pessoas carentes. Cirurgia, exame, certo. Que hoje as pessoas carentes não têm dinheiro para pagar. Sim. Então, o hospital vinha com essa gratuidade e agora as clínicas credenciadas vão dar essa gratuidade, aquece a nossa economia. Tem muito veterinário que precisa, está capengando e precisa de ajuda. Então, a gente aquece a economia de Piracicaba e atende a população. Essa foi a moeda de troca. Já era para estar acontecendo. Está atrasado isso. E é uma das coisas que mais estava me deixando incomodada. Porque eu falava, por mais que o hospital não estivesse pronto, não ia ter hospital hoje, mas o atendimento, por ser mais rápido, o credenciamento, ele já podia estar acontecendo. E eu te pergunto, por que você acha que não aconteceu ainda? Por que você acha? Papel, burocracia, demora, e é isso. Eu acho que o atraso da administração pública não é só Piracicaba. Ah, mas é triste ver isso. A lei de licitação pública, que ela é complicada, e entra muito nos detalhes depois que passa, muita contestação. Agora vem um projeto de lei que vai projetar, né, para a gente ter aí o atendimento gratuito dentro de um projeto de lei, isso é necessário, e então vem daí o chamamento dessas clínicas do município para atender a população. Excelente ideia. Vai ser bom, mas eu queria que isso já estivesse acontecendo, né? Mas vai vir. Dá para vir. Tem que vir logo, mas senão isso eu vou acontece, surtar. Acontece esse atraso no município, no estado e na União. Quem essa burocracia é uma coisa enraizada. Né? É um pouquinho... Não é privilégio de Piracicaba. Não é privilégio, mas a pergunta que eu faço normal. Se a senhora sabe ou se ouviu algum comentário que existe algum engessamento dentro da prefeitura em relação aos procedimentos administrativos? É uma pergunta. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Eu imagino que sim. E se não andam os processos, se não caminham os processos, exatamente, tudo vai atrasar. Vários momentos eu falei
E, gente, parece que estão boicotando as coisas para elas não acontecerem. Né? Então, assim, a lamentável gente isso. não sabe o que acontece lá dentro. Eu não tô lá dentro, né? A Sou do máquina é muito grande, legislativo. né? É muito Máquina grande. Mas é a muito gente grande, começa a difícil achar você que ter existe essa- boicotes, porque é inaceitável, né? Quem que é a interlocutor demora. seus, Alessandra, da Câmara com o prefeito? Não entendi o que você Quem que é perguntou. interlocutor? Quem que Quem é que faz faz a a ligação? relação prefeito com Câmara, com vereadores hoje? Hoje, quem tá lá fazendo essa ligação, a gente tem o Jackson, que Jackson. a gente tinha o Beltrame, né? O Beltrame agora ele tá também no Sim. turismo. Agora a gente O tem um Brito, novo, o que é Brito o aí. Divaldo Brito. Eu falei que o Brito é o novo acelerador das coisas. Ele está acelerando. Ele tá acelerando. Isso é uma O boa Brito notícia. tá acelerando. Mas ele não é Deus. Sim. Ele precisa ter respaldo. A gente tava conversando isso hoje. Ele quer fazer, ele tá vendo onde estão os entraves, né? Onde estão os boicotes, se é que eles Os existem, a gente possíveis- os deduz, possíveis, né? né? Que sim ou que não sei. Eu falei que ele é o acelerador hoje, né? Ele colocou aí uma esperança para que as coisas que estavam sendo travadas, demoradas ou boicotadas, como a gente disse, um possível boicote, que elas comecem a sair do lugar. Então, vamos torcer para que ele tenha respaldo, porque sem respaldo também ele não vai conseguir caminhar do jeito que a gente precisa. Mas há uma esperança, é uma questão nova, né? Mas você continua defendendo o hospital veterinário ou não? Olha, eu falo o seguinte para você. Eu não defendo o hospital veterinário. Eu defendo o atendimento gratuito para as pessoas carentes. E seja lá onde for. Para mim não importa que seja num hospital veterinário. Ele pode ser em 5 clínicas veterinárias da nossa cidade. Ele pode ser embaixo... Eu brinquei uma vez e falei, ele pode ser... Não vai ser porque o CRMV não deixa. Mas ele pode ser embaixo de uma tenda de um circo. Esse animal carente, ele precisa do suporte do poder público. Tá? Ele precisa. Então, para mim, não importa se é um hospital ou se são clínicas credenciadas. Se eu preciso atender 3.000 animais por mês num hospital, eu preciso atender eles embaixo de uma mesa. Mas eles têm que ser atendidos. Como reza o acordo que eu fiz com o prefeito e que é o que vai acontecer. Eu preciso que esse atendimento aconteça, independente seja hospital ou não. Eu vi muitos hospitais que não dão certo. Não estavam funcionando. Então significa que não é o hospital que vai resolver. Na verdade, um hospital público, ele é processo obrigado. todo, né? O hospital público, todos, ele é obrigado a atender todas as classes de pessoas. E eu vi muita gente parando com carro importado em frente de hospitais, enquanto que chegava com o seu cachorrinho no carrinho do pedreiro, enfrentando filas de 3 horas da manhã. Você acha justo? Não acho justo. E hoje, com esse projeto de lei que o Executivo vai mandar para a Câmara aí a próxima semana, a gente consegue peneirar que não é o que tem carro importado que vai levar o seu cãozinho para ser atendido, é o que vai com o carrinho do pedreiro. É esse que precisa do atendimento. E fora isso, a gente colocou a castração como prioridade. Enquanto a gente não fizer esse trabalho que já está sendo feito nos bairros carentes de fechar as torneiras na natalidade, nenhum hospital vai dar conta. Porque aquela cadela da pessoa carente que deu cria e nasceram 8 filhotes carentes, ela vai para um hospital com 9 doentes. Castra ela. É só ela que vai estar doente. Não vai ser a ninhada inteira. Então, se você não fecha a torneira, você não tem hospital que dê Quero conta. fazer uma pergunta aqui que é mais do executivo do que legislativo, mas e para nós da imprensa também. Eu não me lembro ultimamente de Piracicaba ter feito uma campanha acirrada, não campanhazinha, uma campanha de castração. Isso é recomendável isso? É bom isso? Ou porque nós não fazemos e eu me incluo para poder contribuir com a divulgação sem qualquer custo? Vamos lá, vou te responder. Vou começar do começo, tá? A gente teve, o ano passado, o recorde de número de castrações que Piracicaba não alcançou em 12 anos. Foi um recorde. Então já avançou nesse Avançamos. ciclo. Por que houve esse recorde? Existe um programa na prefeitura hoje que veio de todos os meus estudos, então contribuí para que ele acontecesse, que chama Castra Fácil. O que é o Castra Fácil? É um programa que facilita a esterilização dos animais para as pessoas carentes. Então, e o que é esse programa? Só uma licença, esse
programa, nós conhecemos porque nós damos notícia disso. Isso. Esse programa é uma campanha. Será que esse recorde que existe não é porque eram poucos demais? Uma coisa é você ter um recorde sobre 100, outra coisa é você ter um recorde sobre 10 mil. Eu acho que esse recorde é porque nós estamos conseguindo levar a castração onde ela precisa. Quando você fala de campanha de castração, Sim. eu enxergo campanha de castração onde a castração não chega. Não. Quem são esses locais? Áreas rurais, periferia, pessoas sem instrução, que não entendem a necessidade da castração, que para ela nasceu 8 filhotes ali, eles vão morrer todos, tudo bem. Não, essas pessoas precisam receber dentro do seu bairro, da sua esfera, uma atuação maciça da prefeitura, que é o que está acontecendo. Então, hoje, como é feita hoje essas campanhas? São campanhas que não é uma campanha que você vai lá e castra 100 cachorros, não. É uma campanha que veio para ficar. Ela vai ser contínua. E nós inauguramos ela agora semana passada. Agentes comunitários de saúde. São aqueles agentes dos bairros periféricos que batem de porta em porta, que fazem acompanhamento de pessoas carentes, estão em situação de saúde vulnerável. Eles estão batendo de porta em porta nos bairros onde tem mais índice de abandono e maus tratos. Bosque do Lenheiro, Gilda, Mário Dedini e Primavera. Essa região toda está recebendo, de porta em porta, esses agentes comunitários. Você tem cachorro? Tenho. Vamos castrar? Marca, o ônibus está vindo buscar dia tal. E a prefeitura está indo buscar esses animais com seus tutores, os leva dentro do centro de controle de zoonose, castra seu animal e devolve eles no seu bairro. Começamos sábado. Isso, em resumo, podemos dizer que o executivo de Piracicaba, a prefeitura, está fazendo a lição de casa. Exatamente. Então tá bom. Essa é uma... Isso é uma boa. Eu uma respondi boa sua notícia. pergunta com Sim. uma ação. São campanhas que vão... Consistentes, né? Consistentes. Que elas vão terminar quando a gente conseguir fazer com que esses agentes e esses ônibus cheguem em todos os bairros da nossa cidade. Aí você começa a resolver o problema. Quando você satura esses bairros. Porque se você castra... A população começa a diminuir. Exatamente. Você castra 5 aqui, 10 ali, 20 ali. Enquanto você castrou 20 aqui, nasceu 20 ali. Não. Então, satura-se os bairros onde estão os maiores problemas. E hoje são esses. E amanhã a gente vai para Nova Suíça, vai para outros locais que também precisa ser porque saturado. as pessoas encontram muita dificuldade, né? Às vezes, que eu vou levar, eu vou ter custo, eu vou ter despesa para castrar, e não sei o quê. E, às vezes a pessoa acha que tem todo esse problema e na verdade, não tem. Vereadora, muito bem explicado. E a prefeitura está conseguindo alcançar esse pessoal de forma gratuita para que haja esse controle maior. E falta muito, né? A gente precisa que as pessoas tenham consciência. Então, a educação é uma parte que eu bato muito nessa tecla. E a gente promove muita coisa dentro das escolas. O Centro de Controle de Zoonose com o departamento estava dentro da escola SESI, há 15 dias atrás, falando da importância de castrar os animais lá no Mário Dedini. Porque eu falo que a criança é a que vai levar para casa, né? Porque o adulto ele já tá errado, né? Já tá mal feito. Mas a criança, ela consegue, além de levar para o pai e para a mãe, ela já consegue construir aí um caminho diferente para os animais, né? Então, estamos caminhando. E não pense que é tudo fácil, porque tudo é difícil. Sabe? Vou levar um pouquinho pro lado da política para me agradar o meu amigo Aproveita. Evaldo. Evaldo gosta de política. Eu gosto de ver a política. Ô, Alessandra, a prefeitura, o prefeito, a administração municipal, o executivo é muito avaliado. Muito. Como é que você avalia hoje a Câmara Municipal? Onde você está? Olha, vamos censurar aqui. Eu queria que tudo fosse diferente naquela Câmara. É isso que eu ia perguntar. Você acha que Olha, poderia ser melhor? Eu sou uma política nova, né? Cheguei agora. Mas você tem uma mentalidade diferente. Eu você falo enxerga que o diferente. vereador, ele tem um papel tão mais importante Exatamente. do que o que ele está fazendo hoje, né? Porque eu sei que você tem que cobrar, que você tem que fiscalizar, que você tem que criar projeto de lei. Mas vamos contribuir mais, né? Vamos pegar um problema que a gente tem na cidade... Faz que nem eu fiz. Vamos lá em outras cidades ver o que está acontecendo. Leva para o prefeito sem gritar, sem ofender, sem
falar palavrão Sem em rede rivalidade social, política, né? sem ir na porta da casa dele fazer escândalo. Isso não é política. Isso não é política. Para mim, isso não é política. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu tive a sorte de conseguir que o Poder Executivo enxergue a minha bandeira. Mas será que se o outro vereador que tem uma outra bandeira agisse assim, ele também não teria a possibilidade? Sem precisar fazer Ele tanta teria que pelo menos baixaria, tentar, né? Pelo porque menos assim, é buscar. muita baixaria. A Câmara dos Vereadores, ela entra dentro da casa das pessoas. Eu falo isso para todos, eles são todos meus colegas. Eu não tenho inimizade com nenhum vereador e eu falo muito para eles que a gente precisaria mostrar o que é política. Política são ações para melhorar um grupo de pessoas, ou seja, nossa cidade. Estamos de ações. Isso é política. A palavra política significa isso. Conjunto de ações para melhorar a vida das pessoas que fazem parte de um grupo. Nós fazemos parte do grupo. Usar a política para melhorar. Exatamente. o Então eu nível de fico vida. muito chateada quando eu vejo Briga por causa de buraco, briga. briga por causa de... Eu vejo alguns políticos enganando as pessoas, fazendo projetos de lei que são ilegais, para a pessoa achar que ela vai, ai, olha, eu tentei. Não podemos enganar as pessoas. Tem que ser sincera. Não dá para enganar a população. Isso não desanima você. Não tem como não desanimar. Desanima. Mas a minha bandeira, dentro do meu coração, ela é muito mais forte que o que a política traz de ruim. Porque eu acredito que eu vou conseguir colocar a Piracicaba num patamar bom dentro da causa animal. Isso me dá combustível. Essa outra parte desanima, me entristece, porque eu vejo assim, que a Câmara, ela acaba ficando mal vista pela população. As pessoas veem as brigas, elas veem tudo que está acontecendo, essa inimizade, e é tão desnecessário. Porque Isso já ficou popular. Tá todo mundo ali em prol da população, pra gente melhorar, pra gente ajudar. Então não pode enganar, não pode brigar, não pode. Alessandra, mas e o que a gente vê, não é só aqui em Piracicaba, se o legislativo, os bate-bocas. Nem fale. Tiro, né? Entendeu? Teve tiro dentro de uma Então, câmara. eu não O sei vereador deu tiro no outro. Não é isso. É um Algo caso surreal, para ser né? pensado. Algo Não, surreal. eu jamais me candidatei a vereadora pra assistir coisas que eu assisto. Jamais. Tirando a causa animal, que outra coisa que lhe chama atenção, que você gostaria de abraçar, que você gostaria de fazer? Ó, eu falo que quando a gente tá dentro de uma câmara, a gente abraça tudo, né? Porque a gente tá participando de tudo. Eu participo de todas as votações, né? A causa animal, ela tá dentro da Nós saúde. temos, Ela tá dentro da saúde. Se a gente for falar de saúde hoje, população, causa gente animal existe é uma nobre. saúde única. Quando você cuida de um animal doente, você cuida da saúde do ser humano. lógico. Porque isso aí é comprovado mundialmente. E a gente reza muito e preza muito e vai lutar muito para que isso seja visto como uma saúde única. Então, a educação e a saúde, eu falo que isso é o que a gente tem que ter de bom na nossa cidade. Então, hoje, a gente tem vários vereadores, né, empenhados na saúde, empenhados na educação, que estão ali lutando junto com os secretários. A gente participa de tudo, todas essas causas. Todas essas causas, a gente está ali votando, a gente está ali discutindo, a gente está ali dando ideia, a gente atende muito as pessoas. Mas o meu gabinete, se eu te contar que todas as procuras que existem ali é só causa animal. É muito raro alguém vir pedir para eu tapar buraco, para eu podar árvore. É uma marca que você cuidou, Para eu né? pedir vaga em posto, em hospital. Creche, etc. A gente não deixa de atender ninguém, a gente não deixa de verificar realmente a necessidade do que está sendo carente ali para aquela pessoa e leva para o secretário. Agora, participar de todos os projetos, de todas as votações, eu estou ali. Então, englobadamente, a gente participa de tudo. Né? Agora a gente vê a Ana Pavão assídua na saúde, Tiago na educação, tantos outros aí defendendo todas as suas bandeiras. Né? Isso é muito bom. E a gente se ajuda. Quando eu vou fazer um projeto de causa animal, quando eu faço uma ação, tá todo mundo ali participando e dando ideia. E a gente faz isso com saúde, com educação, com tudo. Com tudo. É englobadamente. Agora, a minha marca registrada, a minha maior atuação. Foi isso que te elegeu.
E eu, não- e eu, e eu, Causa res- animal. eu respiro isso. É, Eu causa durmo animal. e eu acordo respirando isso. Então eu acredito que a hora que a gente estiver lá na frente com tudo evoluído, que é o que eu prezo muito, eu vou ter tempo aí até de me dedicar muito mais às bandeiras dos outros vereadores, né? Que tá todo mundo lá lutando. Quando foi que isso começou com você? Essa paixão Isso, eu ia fazer essa pela pergunta. parte Foi animal. essa paixão pelo animal. Como é que isso surgiu na sua vida? A cidadã Eu acho que que eu hoje nasci assim. nasceu, Eu acho que eu nasci. gosta. A minha mãe gosta de animais de um jeito normal. Meu pai também gostava. Mas sua dedicação é... É. Há quanto tempo Olha, a minha senhora mãe tem a 50 cachorros? Há quanto tempo? Ai, muito tempo. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha 19 cachorros. Com 18 anos. E o meu pai não queria tantos cachorros assim onde a gente mora. Eu fazia casinhas na rua. Eu moro numa chácara, numa rua sem saída. E eu criava vários cachorros ali na rua sem saída, porque o meu pai não queria que eu colocasse todos pra dentro. E aí meu pai faleceu aos 7 anos. Daí eu transformei o pomar dele num canil gigante. Ele deve estar feliz lá. Então no meu canil tem pé de jabuticaba, pé de acerola, que era tudo do meu pai. Mas a minha mãe, ela conta de episódios de quando eu era muito criança, tipo 6 anos. A gente tinha 2 gatinhas. Tinha cachorro também, mas tinha 2 gatinhas e elas saíam na rua. A gente morava numa rua sem saída, lá na Independência. Não eram 6 anos, eu tinha 8 anos. E essas gatinhas às vezes traziam ratinhos, rato de rua. Pegava, gato pega. Sim. E eu ia tentar curar os ratos. E passar mertiolate nos ratos para tentar salvar. Ai, meu E na verdade, assim, minha mãe me conta várias coisas que eu fazia. De pegar cachorro na rua doente e ela não deixar recolher, eu pedi pro vizinho recolher na casa dele. Então, eu acho que eu já nasci assim, essa compaixão, né? Os animais, eles não sabem falar, eles não sabem pedir. E eu falo que isso acontece com as crianças, né? Com os idosos. E que se cada um fizesse um pouco, né? Se cada um erguesse aí uma bandeira para os mais necessitados, a gente tinha tanta melhoria em tudo isso, né? Porque o idoso é uma parte muito carente, que precisa de muita atenção. Sim. Né? As crianças precisam de muita atenção também, e os animais também. Então eu falo que são as 3 partes que precisam de muitos cuidados e muita compaixão. E eu não sei te responder, a minha única resposta é que eu acho que eu já nasci assim. E eu fui ter minha filha com 44 anos, eu não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Eu engravidei com 22, perdi, minha médica falou, olha, você não vai mais engravidar, né? Não vai. E aí eu nunca me importei de não ser mãe, não era uma coisa que me incomodava. Eu sempre trabalhei muito, cuidei de família, dos animais, e muita gente falava isso pra mim, você é assim porque você é frustrada, porque você não pode ser mãe. E quando eu engravidei, com 44 anos, a minha médica fala que foi um milagre, eu continuei na minha luta. E eu tava deste tamanho, de 8 meses, em favela, resgatando pitbull. E a Maria nasceu em meio a esse mundo de proteção animal. E ela gosta de animal também? Mais que eu. Mais que... Ela protege lagartixa, ela protege formiga. Tá, e afora o seu trabalho como vereador, qual é a sua profissão, sua Eu atividade? sempre fui empresária. Empresária de que área? Eu tive uma loja por 10 anos. Eu frequentava Maresias. E o restaurante do por 30 anos. Eu frequentava Maresias. Restaurante Maresias. Isso, foi meu da pai. subida da Saldanha, Sim, me- então, meu pai que construiu esse restaurante. Quando veio o Covid, né? A gente teve Sim. o Covid, aí nós encerramos as atividades do restaurante. Hoje tem um outro restaurante funcionando lá no prédio que meu pai construiu. E aí, o que eu pensei? Eu vou partir para a área pet. Eu moro numa casa grande, vou montar uma creche com banho e tosa e vou fazer o que eu gosto. Então, a minha intenção era, eu vou esperar passar essa pandemia e vou montar o meu negócio dentro da minha casa, né? E vou fazer o que eu gosto. Eu sempre fui empresária, então eu falo que eu nasci para servir as pessoas. Eu vendia roupa, então eu fazia comida e vendia... E era muito bom lá, né? Era muito bom. Delícia, adorava lá. A gente tava esses dias almoçando, eu com o César, e uma pessoa falou, olha, eu não vou esquecer nunca mais a maionese do seu pai, porque ficou famosa. E quando veio essa pandemia e a gente encerrou as atividades do restaurante, foi nesse momento aí que eu me candidatei, e a minha intenção era, ser vereadora, estar vereadora, e montar o meu negócio. Não dá. Agora não dá. Eu vou morrer. Eu morro. Então, assim,
É muita coisa, né? Eu falei que como eu já Bastante. alcancei muita coisa, o ano que vem eu penso muito em pôr esse projeto para funcionar, né? Então esse ano aqui, ó, eu tô na luta, quero manter tudo. Se eu conseguir o ano que vem as coisas estarem engatilhadas, eu dar uma desacelerada, eu quero montar esse meu negócio aí na área pet, que é o meu sonho, né? É o que eu quero fazer na minha vida mesmo. E aí dar continuidade nas duas coisas juntas. Hoje, eu vou ser sincera, se eu tivesse que manter uma empresa administrando, o tempo- eu não conseguiria O tempo não estar não costurando tudo que eu estou costurando dentro da cidade. Não É, daria. não dá. Realmente Não daria. Se fosse uma outra bandeira, acredito que Ser daria. empreendedor nesse país aqui não é porque fácil. além, Tem que... além do assunto pet, do assunto animal, a Câmara exige outras Oxe. reuniões. Eu sou primeira Muita secretária, a primeira gente tem as secretária, sessões, tá a gente certo. participa de muitas As reuniões da extraordinárias. mesa diretora, né? Bom. É complexo, é complexo. Na sua casa você tem só cachorro e gato? Só cachorro. Só cachorro? Não dá pra ter gato. Não Com dá. essa quantidade de cachorros, não dá pra ter gato. Eu já fiz, faz pouco tempo, a gente acolheu 12 gatos na casa de hóspedes lá da chácara, porque foi um resgate de uma avicultura. Estavam doando gatos, estavam em situações absurdas. Ficaram hospedados nessa casa lá, mas totalmente separados dos cães, porque são muitos cães. Eles queriam matilha e eles matariam os gatos. Sim. E aí a gente cuidou de todos esses gatinhos, doei todos esses gatos. Mas a minha casa já teve de tudo: tartaruga, porco, cavalo. Eu tinha uma porca que ia ser morta porque ela não ganhava peso, chamava Judite. Aí eu peguei um dos pedaços do pomar do meu pai e deixei a Judite ali e ganhou peso demais. E ela achava que era um cachorro. E ela escapava De convivência, né? Ela escapava desse cercado e ela entrava na casinha dos cachorros, entalava nas casinhas, ela tirava todos os potes de ração. E os cachorros iam latir no portão, quando chegava a gente, a Judite ia junto, só que ela pesava 300 quilos. Um dia ela escapou na rua, eu não conseguia pôr ela pra dentro. Aquele peso, pus uma coleira, parou a rua, né? Pra ver eu Imagina. colocando a porca pra dentro. E aí a Judite, hoje, ela mora na casa de uma amiga minha, de 300 metros quadrados, o recinto dela, junto com o Gabriel, que é um outro porco de estimação castrado, e eles são apaixonados, os dois. Acompanho o dia a dia da Judite diário, mantenho o meu Deus. milho da Judite, porque ela não come lavagem, ela só comia banana sem casca, não gosta da casca, e milho. Olha só. Então a Judite tá lá. Já tive cavalo também na minha casa de resgate, que ficou hospedado no meu jardim. Então por Mas ali o já passou foco tudo. básico são os cachorros. Eu tive que optar o cachorro ou o gato. Então, hoje é cachorro, tenho uma assessora que cuida de gatos. Então, eu tô aqui com os cachorros, na lida, e ela tá lá com os gatos, e junto dá tudo certo. Em março, nós inauguramos aí, eu estive presente lá, você estava lá, você é uma das idealizadoras, eu acho que você deve ter lutado muito por isso, lá pelo Departamento de Bem-Estar Animal, né? Eu acho que aquilo ficou fantástico. A visita que nós fizemos lá, o lugar é maravilhoso, você percebe a estrutura que foi montada. Qual é o próximo passo? Tem alguma coisa que vai melhorar lá ou vocês pensam em alguma outra coisa? Lá foi passado por uma reforma, né? Era um espaço que já existia da gestão passada, que era o Centro de Controle de Zoonose, e ele foi todo reestruturado. Então foi feito um solário para os animais que estão ali hospedados esperando adoção poderem ser soltos das baias, porque eles ficavam confinados 24 horas. E isso era remeter aos maus tratos. Sim. Então, esse solário foi construído. Hoje tem um ambulatório lá que vai fazer a triagem das clínicas. Então, a pessoa vai passar por um atendimento inicial lá. E aí, se não resolver o problema lá, vai para a clínica fazer cirurgia, exame. Então, inicialmente vai ser lá, já está aqui formado também. Hoje tem um adestrador lá que faz um trabalho com os animais que chegam, às vezes, reativos, agressivos. Então, é feito todo um trabalho de manejo, de bem-estar, para que esses animais tenham a chance de serem adotados, né? Os cavalos também, hoje, vão ser Eu vi que locados tem lá, muitos os de maus cavalos lá. tratos, Que né? legal, achei muito legal. Então, o próximo passo hoje, que eu estou esperando ansiosamente acontecer, é que esse ambulatório comece a funcionar, que o ambulatório móvel também comece a funcionar nas ruas. É questão de licitação. Nós estamos esperando vir os equipamentos e as medicações. Está em processo licitatório, por toda essa demora, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda, né? A gente precisa melhorar muito. A gente precisa muito ainda que a população participe mais de tudo isso. Então eu falo que a população, ela precisa nos ajudar
nos ajudar nesse trabalho de legislativo, que é dentro dos projetos, nos ajudar a doar esses animais, divulgar esse trabalho, os animais estão lá para adoção, para que outros possam ser recuperados. Então, a hora que a gente tiver a castração efetiva, melhorar ainda mais a castração, ainda mais. Né? A gente conseguir saturar esses bairros, a gente conseguir atender a população carente, a gente conseguir massivamente educar e conscientizar essas pessoas, seja em forma de escola, seja em forma de conscientização, de punição mesmo, de aplicação da lei de maus tratos, a gente vai estar conseguindo alcançar o que eu quero. Quando você fala o que tem que melhorar ainda lá, tudo. A gente só começou. A gente tá dando os primeiros passos, né? Mas começamos, como você já falou, você já começou. Não, o lugar é muito então, assim, a gente tem que melhorar tudo. A gente tem que melhorar a mentalidade de cada funcionário de lá de dentro, que ainda tem um pensamento muito arcaico, muito engessado. Então, assim, a gente tá lutando muito, tendo muita paciência, porque a gente precisa de muita coisa ainda. Mas estamos saindo do lugar. O que isso é muito bom. O apoio da Guarda Civil também, perceba que eles têm agora viaturas específicas para isso. Essa viatura foi uma emenda que eu pedi para o deputado Alex. E essa viatura veio porque antes tinha um grande problema. Quando tinha uma ocorrência de crime de maus tratos, precisava de um carro ou estava na rua com alguma ocorrência de Maria da Penha ou qualquer outra e não tinha um carro. Hoje eles têm um carro só para setor de direito animal. Então, hoje a gente tem uma equipe, inclusive o setor de direito animal passou por uma reestruturação e tem uma nova equipe que foi viajar com a gente aí um tempo atrás, de guardas fantásticos. Eu queria até mandar um beijo para a Sandra, está fazendo um trabalho fantástico no setor de direito animal. E eu estou muito feliz, viu, assim, do empenho deles. Assim, às vezes eu posto alguma coisa de um caso, eles acompanham minhas redes sociais. Ale, eu vi o que você postou, a gente quer ir lá também acompanhar esse caso. Muito feliz. A Guarda Civil é muito parceira, né? Muito feliz, muito, Guarda Civil muito, é bastante muito, atuante nessa questão de parceria mesmo. E Não só na causa animal, mas tem outras causas em que a Guarda Civil realmente tem uma parceria. E você sabe que às vezes eu falo muito isso no gabinete. Falo, gente, parece que eu não tô fazendo nada. E quando a gente tá conversando, eu vejo quanta coisa tá acontecendo, né? Sim. Quanta mudança. Por isso a entrevista ajuda nessa... Ajuda até pra eu ficar feliz, viu? Porque às vezes eu esqueço tudo que tá acontecendo, né? A gente tá tão ligada aí no 220, né? É isso mesmo. Bom, Alessandra, queria agradecer sua presença. Acho que foi um papo gostoso, né? Sim, eu agradeço. Não, Evaldo. O Edilei pediu licença. Precisou dar a saída na urgência. A atenção da senhora. Eu que agradeço vocês. Prazer te conhecer, viu? O prazer é nosso. E o Capial tem um Capial para amanhã. E a entrevista que deixa as pessoas felizes. Isso que é importante. É isso aí. Para mim, vereadora, política é harmonia das prioridades. Encontrar as prioridades na harmonia. Eu acho que política é isso. Que foi o que eu falei aqui, não foi? Sim, foi o que eu falei, exatamente. que a Câmara podia exercer esse papel. Sem briga, ser mais harmônica. Não precisa xingar um ou outro, não precisa ficar bravo, não precisa ficar nervoso. Não. A gente pode cobrar, né? A gente pode cobrar o prefeito, cobrar o secretário. E pode ser cobrado também. A gente pode não estar satisfeito, mas a gente pode seguir a linha da classe. Eu acho que harmonia, né? define. Eu acho que define tudo. Sem dúvida. O que é a música? Não é harmonia de notas diferentes? E acho que nós temos que fazer da política uma música. Boa tarde a todos. Parabéns, Evaldo. Parabéns e obrigada, viu? Obrigada por tudo que você coloca na tribuna da causa. A gente sabe que você acompanha vamos tudo divulgar. Aí, divulga todo o trabalho que está sendo feito. Obrigadão. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. E obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. Você que tem nos acompanhado aí diretamente nas nossos podcasts aqui, continue nos seguindo, acione o sininho lá, você vai sempre estar recebendo as novidades, sempre vai estar acompanhando as nossas entrevistas aqui, sempre trazendo para você informação do que está acontecendo na cidade. Acione o sininho, dá um like lá, curte o nosso canal e acompanhe sempre o canal de Piracicaba, porque a informação você encontra aqui.